que embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. O cartão de embarque recebe alguém que tem na voz o entusiasmo de desbravar caminhos por esse mundo fora. Hoje, urbanista e fotógrafa profissional, em criança era quem levava o mapa nas mãos durante as viagens de família. Blonde Around the World é o projeto onde fala sobre as suas viagens, que faz maioritariamente sozinha. Passou 10 dias na Síria e de lá traz muito no coração. Connosco, a Ângela Santos. E é sempre difícil explicar quem é a Ângela. Porque a Ângela é assim uma amálgama de muita coisa. Nas redes sociais sou a Blonde Around the World, tenho o blog e Instagram, são as redes que mais uso a nível de mercado nacional, por assim dizer. Sou urbanista, sou fotógrafa profissional e sou uma viajante convicta de que é necessário explorar o mundo para nos conhecermos a nós próprios. E como é que esse bichinho das viagens, não é? Como é que te tornaste nesta viajante? Como é que isso surgiu? Tens um momento, se calhar, que identificas, tipo, e a partir dali percebi que era isto que eu queria apostar mais nisto. Eu acho que isto do ser o bichinho cresce connosco, não é? E eu, quando era miúda, viajava com os meus pais dentro de Portugal, de Espanha, pronto. E era eu sempre que levava os mapas, que eram mapas em papel, na altura, não é? Pronto, estamos a falar há 40 anos, eram mapas em papel e eu era o GPS. E eu sempre tive um fascínio muito grande por geografia e por conhecer o mundo e acabou por a coisa se enraizar muito desde criança. Fazíamos as road trips e eu adorava fazer as road trips. E depois, quando ali por volta dos meus 18, 19 anos, decidi inscrever-me no intercâmbio com jovens da Europa toda e fui para a Itália. Portanto, acaba por ser a primeira viagem que fiz sozinha, por conta própria. Por conta própria, quer dizer, ia num grupo com mais jovens, julgo que éramos para uns 50, todos de vários países da Europa, mas acabou por ser uma experiência tão marcante para mim, que eu percebi, se há este mundo aqui na Europa, já aqui ao lado, com uma riqueza cultural tão grande e com uma riqueza histórica tão grande para explorar, o mundo é imenso e então eu quero ver mais. E a partir daí comecei a explorar e a querer conhecer outras culturas e ir um bocadinho mais longe. Depois, a Blonde Around the World surge. Em sequência, eu já fazia fotografia há 5, 6 anos, a nível profissional, e a Blonde Around the World surge precisamente na pandemia. E eu fui para a Índia em março de 2020. Ou seja, fui para a Índia numa altura muito específica, com características muito peculiares, e quando voltei, pensei, eu tenho um espólio imenso de fotografias. Fiz uma viagem em condições muito particulares. Isto não pode ficar só para mim. Eu tenho que contar às outras pessoas aquilo que vi e o que é como mulher viajar sozinha, porque eu fui sozinha para a Índia, e esta coisa de tentar aproveitar esta época que ninguém pode ir para lado nenhum para tentar mostrar às pessoas que quando pudermos ir para algum sítio, há destinos que vale a pena visitar e acabou por começar por aí a Blonde Around the World. E tocaste aqui num ponto que eu acho super importante, ainda aos dias de hoje, não é? Que ainda há assim alguma reticência, não é? Relativamente às mulheres viajarem sozinhas, especialmente se falarmos sobre destinos, enfim, não tão no Ocidente. Qual é que tem sido a tua experiência nesse campo? Se há coisa que eu aprendi é só ouvir quem já passou pela experiência, efetivamente, porque os medos estão nas nossas cabeças, não é? E são criados pelo nosso imaginário e pelo que nos vão transmitindo e pelo que a comunicação social nos vai transmitindo. Quando eu digo, por exemplo, quando eu disse que ia para a Índia sozinha, a primeira coisa que eu ouvi foi: tu és maluca, vais para a Índia sozinha, aquilo é extremamente perigoso, e o destino A ou o destino B para onde tu vais são perigosos, não há nada como ir e como sermos nós a viver a experiência, para podermos falar na primeira pessoa. É óbvio, não vamos romantizar a coisa, porque nem tudo é cor-de-rosa, e temos que ter consciência daquilo que estamos a fazer. Mas ainda há um grande preconceito em relação a uma mulher viajar sozinha, porque, efetivamente, o mundo não é igual para as mulheres e para os homens, não é? Pronto. E nós temos que ter mais cuidados. Agora, em termos de aceitação, quando eu chego a algum sítio sozinha,
as pessoas recebem-me sempre, até hoje nunca tive nenhuma reação má. Gera uma curiosidade imensa, especialmente em culturas diferentes da nossa, gera uma curiosidade muito grande, mas as pessoas receberam-me sempre de braços abertos em todo o lado. Nunca tive nenhuma reação negativa, nunca tive uma experiência que me levasse a pensar, olha, nunca mais quero fazer isto desta forma, mas é óbvio que eu tenho que fazer um estudo prévio muito grande, tenho que me documentar muito bem e tenho que ouvir e ler pessoas que já passaram pela mesma experiência, mas sem dramatismos. Tem que se ter os pés muito assentes na terra, mas é uma experiência que eu recomendo a qualquer mulher, a qualquer pessoa, porque não são só as mulheres que têm alguns receios de viajar sozinhas, os homens também têm, não é? Mas eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, mesmo, muito. E a Síria, como é que surgiu esta viagem? Porquê é que decidiste rumar a este país? Também não é propriamente o destino mais óbvio para muita gente, se calhar para a maioria das pessoas. Não, não é. Aliás, se calhar para a maioria das pessoas é um destino a evitar. Eu viajei com a Sem Rota e eu gosto de destinos que me desafiem, de destinos diferentes. E surgiu um bocadinho como é uma oportunidade. São destinos voláteis que nunca sabes se amanhã tens oportunidade de lá ir. Portanto, se a oportunidade naquele momento aparece e se o destino naquele momento está estável e está seguro para tu ires, aproveitas e vais. Eu sabia que as condições estavam todas reunidas a nível de segurança e é um destino tão rico a nível cultural que eu achei que tinha que ser. Era o momento e tinha que ser e estavam reunidas as condições. Quando fiz esta viagem, fiz em consciência, para já que era uma viagem extremamente bem organizada, que as coisas estavam feitas de forma a que estivéssemos todos sempre bem e que as coisas corressem bem. E é óbvio que quem vai para este tipo de viagem tem que ter consciência de que naquele dia se calhar não vamos poder ir para o lado A, temos que ir para o lado B e depois no dia a seguir ir para o lado A, mas não é por isso que o percurso deixa de ser cumprido. Às vezes temos que ter flexibilidade para fazer este tipo de destinos, pronto. Mas a Síria é um destino desafiante, mas que eu recomendo. Se puderem fazê-lo, eu recomendo. Tendo em conta todas estas circunstâncias, enfim, todo este contexto que está aqui subjacente também à nossa conversa sobre a Síria, muito daquilo que nós temos levado ao longo dos anos e daquilo que foi a história recente do país, com que Síria que tu te paraste? Querias ir conhecer e é um destino que te desafia e que tu querias. Chegaste lá e que Síria que tu encontraste, na verdade? Olha, eu fui para a Síria com aquela imagem que todos nós temos na cabeça do país. É uma imagem de um país completamente destruído pela guerra. Esteve em guerra durante 10, 11 anos, uma guerra civil, não é? E que só há, se calhar, 1 ano e meio, 2 anos, é que há regiões que são visitáveis e que é possível explorar em termos de turismo. Depois, também fui para a Síria com um sentimento um bocadinho agridoce, no sentido de até que ponto seria ético eu ir visitar um país naquelas condições, não é? Mas depois pensei que aquele país está numa fase de transição e aquelas pessoas estão a tentar reconstruir a vida delas, não é? Com as condições que têm e com os embargos internacionais e pronto, com tudo o que está subjacente à situação que estão a viver. E uma forma de nós ajudarmos aquelas pessoas é fazermos turismo consciente, atenção. E vais tentar criar os estigmas todos à volta daquele país em termos de pessoas. Porque aquelas pessoas merecem que nós lhes demos a oportunidade de se mostrar ao mundo da mesma forma que outros destinos têm a oportunidade de se mostrar ao mundo. E nós fomos depois dos terremotos, daqueles terremotos que assolaram o sul da Turquia e o norte da Síria. E acabámos por encontrar ali um misto de escombros de guerra, com escombros de terremoto, com muita destruição. Mas a dada altura eu tive que me abstrair do que era aquilo que seria a desgraça do país para me focar nas coisas boas que o país tem. Porque aquele país tem muita coisa boa. E o que eu encontrei na Síria foi um país com uma cultura riquíssima, com milhares de anos, e com pessoas absolutamente extraordinárias que estão de braços abertos para nos receber e que querem muito receber-nos e que querem muito mostrar-nos que têm um país fabuloso para proporcionar boas condições aos turistas, pronto, e para nós irmos a turistas, viajantes, o que seja o nome que agora está na moda para dar é viajante, pronto.
aquilo que eu julgo que é necessário as pessoas interiorizarem quando vão para a Síria é que têm que ter consciência daquilo que vão encontrar e têm que fazer alguma pesquisa daquilo que é o passado recente do país, e que têm que ir com consciência da postura que têm que ter. Pronto. Não se pode ser leviano. Há países onde não podemos ser levianos e temos que ir com consciência daquilo que vamos fazer e daquilo que vamos encontrar. Eu acho, sem dúvida, esta noção super importante e até aquele conceito que utilizaste de turismo consciente, não é? Acho que devia estar muito mais presente, até em pequenas viagens, pequenos passeios. Acho que é super importante termos isso cada vez mais em conta num mundo cheio de, enfim, vivemos todos tudo muito ao máximo e no limite, não é? Sabermos pôr os pés na terra e também adaptar-nos e tentar compreender o contexto em que estamos. Tu recordas-te do percurso que fizeram na Síria? Por onde é que andaram? Podes nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, nós portanto, começámos por Damasco. Não se consegue ir para lá. Primeiro fomos para Beirute, depois estivemos no Líbano, depois tivemos que ir de carrinha. Portanto, fizemos a travessia terrestre da fronteira, fomos para Damasco, depois de Damasco fomos para norte, visitámos Malula, depois fomos mais para norte ainda, para Safita, depois fomos para a costa, onde estivemos em Latáquia e em Tartus. Tivemos a oportunidade de visitar Arvad, que é uma ilha junto à costa da Síria. Portanto, a Síria tem só um bocadinho de costa ali entre o Líbano e a Turquia, não é? E é uma costa lindíssima que vale a pena visitar. E Arvad é uma ilha ainda muito pitoresca, uma ilha pescatória, tem um forte muito engraçado para visitar e ainda tem estaleiros navais daqueles de moda antiga, de barcos que fazem embarcações de madeira ainda. E depois rumamos para Alepo, que é mais a norte, não é? E depois de estar em Alepo, viemos para Homs, fica no centro entre Alepo e Damasco. E depois, quando estávamos em Homs, tivemos a oportunidade de visitar Palmira, que fica mesmo no centro da Síria, não é? Aquela cidade icónica que toda a gente conhece, da Rainha Zenóbia. E depois ainda viemos ao sul, já quase na fronteira com a Jordânia, a Bosra, que também é uma cidade arqueológica antiquíssima e que vale muito a pena visitar. Tem o teatro mais fabuloso que eu tive a oportunidade de ver até hoje, num estado de conservação absolutamente brutal, porque até há uns anos estava tapado pelas areias. E então, a fazerem umas escavações para construir umas casas, descobriram o teatro e ele está praticamente intacto, pronto. E depois voltámos para Damasco novamente. É curioso, ia-te perguntar precisamente sobre o estado de conservação destes pontos arqueológicos que mais se destacam. Gostei imenso de saber deste ponto, mas falaste em Palmira e eu arrebatou alguém instantaneamente e tinha curiosidade de saber se foi um dos locais que mais gostaste ou se tivesses de eleger assim um top 3, qual é que seria? Olha, é muito difícil. Eu gostei muito da Apamea, porque a Apamea é uma cidade também greco-romana. Fica ali entre Amá, que é uma cidade, a cidade das Noras, que tem uma série de confluências de rios e tem umas noras gigantescas de madeira, espetaculares, mesmo fabulosas, e que foi pouco ou nada destruída pela guerra. Por isso ainda mantém um estado de conservação, independentemente, eles terem muitos constrangimentos a nível de investimento para conseguirem conservar as coisas, não é? Eu adorei a Apamea porque eu, como urbanista, vivo com estas coisas, não é? Eu estudei estas coisas na faculdade, independentemente já lá irem quase 1000 anos, mas a Apamea esteve em tempos o maior eixo, portanto é o cardo, que as cidades eram construídas o eixo norte-sul, leste-oeste, e tinha o maior eixo norte-sul do Império Romano, ou melhor, do Império Greco-Romano. Portanto, estar ali, e depois assim, nós estávamos sozinhos, porque não estava lá mais ninguém. É um dos privilégios, ainda que seja triste isto acontecer, mas é um dos privilégios de visitar países como a Síria, que nós estamos sozinhos. Estivemos sozinhos em Palmira, estivemos sozinhos em Apamea.
eu gostei, em termos de cidade, pronto, eu adorei Damasco. Damasco é... Não dá para descrever o que é passear no centro histórico de Damasco, porque é quase como passear num livro de história. É tudo tão bonito, aquela arquitetura em decadência, mas é tão bonito, tão pitoresco, é uma cidade lindíssima e as pessoas são extremamente afáveis. E eu acho que Damasco tem tudo a nível cultural. Tem noite fabulosa, tem restaurantes ao nível dos restaurantes europeus. Tem uma oferta de tudo. Gostei muito de Homs, ficou muito no coração Homs. Porque apesar de toda a destruição, porque Homs ficou muito, muito, muito afetada mesmo. Mas apesar de toda a destruição, nota-se muito que as pessoas estão a tentar viver as vidas normais delas. Portanto, consegue-se sentir o lado humano da cidade. E depois Alepo, porque Alepo eu acho que está um bocadinho no coração de todos nós pelas imagens que vimos durante tanto tempo da guerra em Alepo, não é? Porque foi o culminar das batalhas, foi naquela cidade, e dos conflitos, dos confrontos, aquela cidade foi muito martirizada. Aliás, nós não podemos visitar a cidadela de Alepo por causa do terremoto, nem foi por causa da guerra. A cidadela ficou bastante afetada. Eu não consigo eleger assim só três, é difícil eleger assim só três, porque eu tenho um carinho muito grande pela Síria, pela forma como fomos recebidos, porque aquelas pessoas foram extraordinárias mesmo extraordinárias. Falámos aqui muito deste elemento humano, falámos também aqui deste itinerário, daqueles pontos que, enfim, foram muitos tantos que te marcaram no coração, não é? Depois desta viagem. A nível de transportes, como é que vocês se deslocavam? O que é que achaste das infraestruturas? Como é que isso decorreu? Olha, surpreendentemente, a Síria tem estradas fantásticas. Eu não sei, erradamente achava que ia encontrar um país com cidades completamente destruídas, com estradas, infraestruturas completamente destruídas. Nós fizemos sempre em transporte privado, até porque não se pode visitar a Síria sem ser com agência local, porque tu para entrares na Síria, para além do visto, precisas do Clearance Security, que é quase um segundo visto de segurança que só pode ser emitido através de agência local. Ou seja, não te passam visto, tu chegas à fronteira terrestre e já tens que ter alguém da empresa, do local, a ir-te buscar, que tem o Clearance Security, e só com esse documento é que tu vais ao guichê para pagar o visto e para te emitirem o visto. Ou seja, todo o percurso na Síria tem que ser feito com agência local. Neste caso foi a Golden Team Síria, que é parceira da Sem Rota no país, e são fantásticos. Não tenho como mais recomendar, porque são mesmo inexcedíveis, e acabámos por sempre andar em transporte próprio, até por questões de segurança, como é óbvio, eles têm os contactos de segurança necessários. Nós para irmos a Palmira, para visitar Palmira, tens de ter uma permissão específica do governo para poder passar por determinados checkpoints, e são eles que têm as permissões e tem que se pagar, não é? Pronto. Porque ainda é uma zona muito instável, mas eles têm tudo perfeitamente delineado, tudo completamente, os alojamentos são fantásticos e as questões de segurança são completamente garantidas, e as estradas são boas, que era a questão que tu me estavas a colocar inicialmente. Eu dispersei-me um bocadinho, mesmo a nível de hotéis. Nós ficámos sempre em lugares fantásticos, em todas as cidades. Obviamente, falta muita luz, porque a eletricidade, as centrais elétricas foram muito danificadas com a guerra, e é normal, não é? Pronto. Sentiste segura ao longo destes 10 dias? Completamente. Nunca senti... Já é assim, tens milhentos postos de controle. Paras muito frequentemente, mostram documentos, revistam as carrinhas, mas senti-me sempre completamente segura, completamente. E receberam-nos de braços abertos sempre onde nós fomos. Em todos os lugares que visitámos, fomos super bem recebidos e nunca, em momento algum, me senti insegurança. Não. Tinha mais medo que acontecesse outro terremoto, confesso. O que é que tu achas que o mundo devia saber sobre a Síria? Não devia saber sobre a Síria, que apesar dos pesares, vale muito a pena ir à Síria.
E eu não gosto de, quando faço este tipo de intervenções, ou mesmo quando publico no meu blog, não gosto de entrar em questões geopolíticas, nem, pronto, gosto de me abster um bocadinho, tenho a minha opinião, mas gosto de me abster em relação a esses temas. Mas devíamos despir-nos todos um bocadinho de preconceitos e visitar os países, seja a Síria, seja qualquer país que esteja ou tenha passado há relativamente pouco tempo por uma situação menos boa ou de conflito. Eu gostava que as pessoas percebessem que os povos não são o governo e o governo não são os povos. Era isto que eu gostava que o mundo percebesse. Angela, muito obrigada. Obrigada eu, mais uma vez, e por ter a oportunidade de falar sobre a Síria, porque de facto é um país ainda um bocadinho ostracizado pelo Ocidente.